para dar aquilo que ele pode fazer e desconsiderando aquilo que Deus é. Então, essa meditação visa nos provocar uma revisão dos reais sentimentos, das precisas intencionalidades que estejam a povoar o nosso coração. E começando em João, capítulo 17, que é um texto por demais conhecido, que é um texto da oração araônica, é uma prece, é uma oração feita pelo Senhor Jesus na última semana da sua ministração entre os homens, nos momentos que antecedem todas as agruras, todos os sobressaltos, todo o ápice da agonia que ele experimentaria, enquanto figura que nos substitui na cruz. Nessa peça tão belíssima da oração que ele profere, nós encontramos uma das últimas petições no verso de número 24, quando ele diz assim: Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Eu queria lhe chamar a atenção para aquilo que está na parte central do versículo, quando ele diz assim: para que vejam a minha glória que me conferiste. Esse é o pedido central dessa parte da prece do Senhor Jesus, desse clamor que ele faz em nosso favor, em favor daqueles e de todos os que certamente são assim, promovidos pela providência do Senhor, de serem salvos pela intervenção do nosso bondoso Mestre. Em paralelo a esse texto de João 17, verso 24, eu lhe chamo a atenção ainda para Jeremias, capítulo 2, no versículo de número 13, e também Sofonias, capítulo 1, verso de número 6. Lá em Jeremias, capítulo 2, que é a introdução do texto profético de Jeremias, é dito assim, destacando, discorrendo, revelando, mostrando aquilo que incidiu na rotina do povo, um povo que se revela desafeiçoado, um povo que se revela desviado, um povo que se revela desatento, mas talvez não se possa dizer que fosse um povo que não entendesse a utilidade de Deus, não fosse um povo que compreendesse a existência de Deus. A gente não está falando de ninguém que está negando a existência de Deus, mas caminhando de maneira equivocada na direção de Deus, esvaziado daquilo que deveria ser o real sentimento. Então, Jeremias 2,17 diz assim: porque dois males cometeu o meu povo, essa é a palavra profética do Senhor. Aí diz assim: a mim me deixaram, e aí classifica o manancial de águas vivas, e ao abandonar o manancial de águas vivas, Jeremias 2,13. 13. Eu falei certo dessa vez. Não, gente. Vocês estão brincando comigo. Vocês estão de brincadeira comigo. Pare com isso. Não faça assim. Pastor, fica triste. Vou chorar. Jeremias 2,13. Desculpe, irmãos. Porque dois males cometeu o meu povo, a mim me deixaram, manancial de águas vivas. Veja como há uma classificação, por demais assim, contundente. Quem é Deus? Né? O manancial de águas vivas. Em outras passagens das Escrituras, ele diz assim que o Senhor nós seríamos como plantas ou como árvores plantadas junto aos ribeiros de água, que no devido tempo daríamos frutos. Falando dessa conectividade, falando dessa condição de sermos assim revigorados justamente pela manutenção do vínculo com o nosso bondoso Deus. E aqui em Jeremias, que é justamente uma das razões do juízo, do percalço, do cativeiro que se assentaria sobre a vida do povo, o Senhor está destacando o movimento tosco, triste, equivocado feito pelo povo. Abandonou esse manancial de águas vivas e cavaram cisternas, e as cisternas são classificadas como cisternas rotas, que não retêm águas. Lá em Sofonias, que nós estudamos, se não me engano, no ano passado, no capítulo 1, versículo de número 6, é dito assim: os que deixaram, Sofonias 1,6, os que deixaram de seguir ao Senhor e os que não buscam o Senhor, nem perguntam por Ele. O texto de Sofonias, ele precede cronologicamente ao texto de Jeremias. O texto de Jeremias vem depois, porque Sofonias é um profeta que anuncia aquilo que Deus vai fazer em punição ao povo. Jeremias tanto vive esse momento que antecede o cativeiro, como ele experimenta o próprio contexto do cativeiro. Então você tem um texto de antes e um texto depois. No texto de Sofonias, que é anterior,
é dito justamente assim, porque deixaram de seguir ao Senhor. E, novamente, não estamos aqui aludindo àquilo que seja a afirmação de Deus não existe, Deus não é real. Apenas está dizendo aqui a grave medida de haverem deixado de seguirem ao Senhor, deixarem de buscar ao Senhor, nem também perguntar por Ele, não sem uma outra causa, porque nos versos anteriores, esse mesmo povo que esqueceu, deixou e abandonou de seguir ao Senhor, está buscando outras divindades, está, digamos assim, dando preferência a outras realidades. É por isso que convém que nós investiguemos as nossas intenções, possamos corrigir qualquer desvio de percurso daquilo que seja a intencionalidade do nosso coração. Senhor, ajuda-nos na nossa meditação, que a palavra dos meus lábios e o meditar comum do nosso coração, servidos pela influência da Tua palavra, nos conduza a uma posição de conforto por nos vermos acolhidos e confirmados em Ti. Fala o nosso coração, é o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Uma pergunta introdutória para essa breve meditação seria o seguinte: pelo que é que nós nos esforçamos e até mesmo nos vemos dispostos a lutar? Pense um pouquinho. Pelo que é que você se esforça e pelo que é que você até se vê encorajado a lutar? Por isso eu brigo, por isso eu mato, por isso eu morro, por isso eu me sacrifico. Via de regra, irmãos, o fato é que nós lutamos ou nos esforçamos em favor daquilo que amamos. O que sentimos para com algo ou alguém será o que determinará o nosso esforço e até a nossa disposição de lutar. Seja uma causa, seja alguém, seja algo que de repente se estabelece como um valor, e se esse algo ou esse alguém é alvo e objeto do nosso amor, por ele nós lutaremos e nós também nos esforçaremos. Quanto maior for o amor, discernido, compreendido, sentido, interpretado, maior será o esforço e igual também, maior será o desprendimento e a disposição de lutar em favor daquilo que seja o objeto ou o sujeito do seu amor. Peguemos assim, um filho ou uma filha, você ama, né? Aí você diz assim, eu amo minha filha, eu amo meu filho, você se desprende. Quanto maior for, de repente, o sentimento, quanto maior for a conexão, quanto maior forem os sinais de que esse amor reverbera e corresponde e se comunica, mais intenso será o seu movimento, principalmente na condição de pai e de mãe, de entrega, de doação, de altruísmo, de abnegação. Em alguns casos, nós somos até levados a compreender que são feitos esforços nos quais não se mede consequências. É dito assim, a mãe, novamente, em favor do filho, o amor verdadeiro, genuíno, o sentimento materno ou paterno, diz assim, não, eu me entrego, eu não hesito, eu sofro no lugar dele, eu prefiro ser ferido, eu prefiro ser atingido. Qual pai, qual mãe que em boa consciência, em correta relação do seu papel, não prefere sofrer um dano no lugar do seu filho? Se vê uma ameaça, se vê uma agressão, você intervém, você se intromete, você não vai contabilizar que aquilo vai doer em você, porque imaginar que doesse qualquer medida que fosse na vida do seu filho seria, de fato, muito mais doloroso do que você sentir em você. Então, você se entrega a sofrer e, se necessário for, morrer pelo seu filho. O cidadão na pátria, né? Há um filme interessante com o Mel Gibson, e não é A Paixão de Cristo, mas é aquele no qual ele é o patriota, né? É alguém ordeiro, um agricultor com a sua família, está lá tangendo as suas coisas, o país entra em guerra, ele hesita, até que de repente ele se vê empurrado para a guerra e ele luta pela sua pátria, dedicadamente, empenhadamente, dispostamente, com todas as suas habilidades, né? O guerreiro que estava adormecido, ele se desperta e ele então empreende o esforço de lutar pela sua pátria, porque ama a sua nação. Assim como, por exemplo, podemos pegar um exemplo bíblico preciso, é o exemplo do profeta Jeremias. Uma das razões pelas quais Jeremias chora é porque há dois conflitos amorosos, ou duas realidades amorosas não obrigatoriamente conflituosas. Jeremias é um profeta que ama verdadeiramente ao Senhor. Mas Jeremias também é um nacionalista que ama o seu povo, que sofre ao interpretar a dor,
o percalço, a violência, o abuso, a tristeza, a escravidão, a morte, o luto, né, dos seus em meio ao cativeiro babilônico. Então ele tem razões de chorar por dois motivos: Deus está sendo desonrado e o meu povo está sendo conduzido a uma medida de escravidão. Talvez um exemplo bom também seja o do torcedor, né? Hoje vai ter jogo no Batistão. Aí eu fiquei sabendo hoje que é a decisão do Confiança contra o seu Bahia. Você é Bahia? Vitória, né? Muito bem. Aí o Confiança vai estar jogando, aí a pessoa vai, enfrenta a chuva, aquele vento, né, frio ali no Batistão essa hora, e a pessoa vai empenhadamente, impõe a camisa, leva a bandeira, tosse, paga o ingresso, ele está lá, desejoso, tem a medida do que seja legítimo, e vai às últimas consequências. Tem gente que viaja quilômetros, embarca no avião, vai para o outro lado do mundo porque quer ver a sua agremiação disputar o campeonato. Pelo que nós nos dedicamos, irmãos, a maior esforço visando persistir em amar. Os homens, em razão da sua condição pecadora, eles são capazes de desvanecer, de desconstruir, de se ver desmotivado a continuidade desses amores. E assim eu posso pensar na mesma figura materna, na mesma figura paterna, e dizer o seguinte: a mãe amorosa, o pai dedicado por amor, pode de repente se ver assim disposto ou conduzido a uma medida na qual ele revoga o sentimento de amor. Eu sei que isso é muito delicado, quando diz assim, um pai e uma mãe pode declinar de amar uma cria, um filho? Claro que pode, não deve. Não é certo, não é bom, não é justo, não é razoável, né? Não é cristão, mas o fato é que há vários exemplos naquilo que seja a rotina dos homens, nos quais um pai e uma mãe se vê machucado, se vê ferido, se vê maltratado, se vê desonrado, por mais que persista o amor lá no fundo, mas é possível que ele se veja assim declinando da intenção de demonstrar amor, de fazer os gestos, os movimentos que caracterizem o exercício do amar, porque amar não é só sentir, é dedicar, é fazer, é materializar esforços. O mesmo dedicado patriota, né, ele pode se desapontar e desistir da sua nação. Ele pode se desapontar à medida que assume causas, em que empreende esforços, em contribuir com a sua nação, e ela continua sempre caminhando na contramão do que é certo, do que é justo, do que é honroso. A pessoa pode se ver desmontada do desejo de continuar amando ou dedicando esforço àquela pátria. Até mesmo aqui no nosso velho e desajustado Brasil, tem muita gente, principalmente das novas gerações, que tem pulado para fora do Brasil, diz assim, não quero mais o Brasil, né? Por ver uma série de coisas que são estranhas ao que melhor entendemos, ao que melhor preferimos, ao que melhor nos atende. Várias pessoas estão indo, reivindicam nacionalidade, ou reivindicam apoio, ou vão empreender o esforço, ou conhecem a língua, ou têm habilidades diversas, encaixáveis em outros lugares. Assim, eu cansei do Brasil e tchau, tchau, Brasil. É possível a pessoa então dizer assim, já não é como antes. Ou mesmo o torcedor, que depois de tanto sofrer, de tanto gastar, e de repente chegar à compreensão de que melhor investiria ele todos os recursos que ele dispensou, viajando, pagando ingresso, indo e vindo, em outras coisas muito mais razoável. É possível que ele de repente hoje ame menos a sua agremiação do que no passado. Eu estou falando tudo isso, irmãos, para provocar você e a mim também, para que a gente se veja assim tangido a pensar o seguinte: já pensou no seu amor por alguém que não pode sofrer um revés? Você já parou para refletir de que há um personagem posto na história universal, na história dos homens, na história do universo, que ele não pode, não deve, não cabe, não é razoável, não é bom e é extremamente perigoso se de repente o amor que nós nutrimos por ele venha a sofrer um revés? Seja um amor assim que se revele desencantado em nós, se revele menor em nós, se revele menos esforçado, menos dedicado, menos empenhado em nós. Já parou para pensar que há um objeto, um sujeito, que deve ser, sim, alvo da nossa intenção para a celebração desse esforço, no qual nós empenhadamente nos esforçamos e até assumimos a luta de continuarmos amando como é devido amar a Ele? Quem é esse personagem? É Deus, né? Que se revela na pessoa do Senhor Jesus. Mas o ponto é não apenas destacar que é Deus, mas por que amarmos a Deus?
Por que então dizermos que o Senhor Jesus é o sujeito para onde olhamos e para quem de fato assim miramos e dizemos que amamos a Ele? Por que é que nós nos dedicamos, nos esforçamos e nos empenhamos? Aí algumas respostas possíveis. Por aquilo que Ele fez e por aquilo que Ele faz. Ele é o Criador de todas as coisas. Daqui a pouco a gente vai dar uma olhada mais uma vez lá em Colossenses, né? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Então, por aquilo que ele fez, ele estava lá no início criando o mundo, criando o homem, criando todas as coisas. Então, por aquilo que ele fez, nós o amamos. Por aquilo que ele faz por nós, no sentido de nos conceder a salvação, de estar provendo aquilo que é necessário para a manutenção da nossa vida, por aquilo que seja a expectativa de que ele é aquele que intervém, é aquele que pode dizer sim, ou até também dizer o basta, é aquele que pode trazer alegria e revogar a tristeza, é aquele que pode nos auxiliar em meio às nossas lutas. É justo que nós compreendamos que é devido amar ao Senhor por essas coisas. Ou pela interpretação do bem maior que Ele nos concedeu, né, que é a salvação. O Senhor nos salvou, nós o amamos porque Ele nos salvou. Ele mudou a nossa sorte, tirou a nossa vida do lamaçal do pecado e nos firmou sobre a rocha que Ele mesmo, nos tirou da desesperança e nos deu a esperança, nos tirou da ausência da paz e nos deu a paz, nos tirou de uma condição na qual nós não desfrutávamos misericórdia e agora somos repletos da misericórdia dEle. Isso tudo é bom e é legítimo. Pela graça que nos concede, o pastor Frank falou aqui pela manhã, se não foi engano meu, ele falou pela manhã sobre a graça, né? A graça é melhor, é maior, né? Ele destacou a importância da graça, e o Senhor que nos alcançou com graça para a salvação, Ele continua nos concedendo as medidas da graça. Você pode não ter tomado café hoje, pode não ter tomado chá, pode não ter tomado água, pode não ter comido comida, pode até não ter tomado banho, pode até não ter feito um monte de coisa, mas não lhe faltou graça. Porque o Senhor lhe concedeu graça. E Ele não dependia de você pedir, de você requerer, de você lembrar, de você se posicionar, de você estender as mãos. Ele concedeu graça, porque é gracioso para Ele ser gracioso. Ele renova os seus cuidados. Então, o resumo disso aqui, irmãos, é que essas são justas, importantes razões, mas me permita convidar a que nós possamos ir um pouco além, algo que às vezes pouco pensamos, que é justamente a glória do Senhor. A glória do glorioso Senhor. A especialidade do nosso Redentor. A distinção dele que advém daquilo que ele é, da pessoa que ele é, da natureza que ele tem, da sua condição precisa como Senhor eterno. Isso extrai, sem desconsiderar e sem esquecer, sem menosprezar, sem jamais imaginar que, digamos, seja uma obrigação, e se extrai todos os afazeres do Senhor e nos convida a pensar na glória que reside nele, simplesmente por ser ele quem é. A sua singularidade, a majestade do seu ser, a sua medida própria, sendo quem de fato ele é. Quando a gente diz assim, Jesus é Deus. Ou o Trino Deus, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Eles não precisam fazer nada para ser o que é. E ele não depende de fazer algo para que então seja eu e você motivado a dedicar a ele o que é devido dar a ele. Ele é merecedor de toda honra, de toda glória, de toda reverência, quando nós então compreendemos quem ele é, Deus. É por isso que eu disse que nós íamos a Colossenses. Vamos a Colossenses, no capítulo de número 1. Deixa eu dizer direito para vocês não me corrigirem. Colossenses, capítulo 1. Lá no verso 18 e 19. Esse é um texto batido, falado recentemente. Acho que na última vez eu mencionei ele, quando destaca lá no verso 3 as coisas que o Senhor fez e que são razão da nossa gratidão, do nosso amor. A Bíblia diz assim em João, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então, ele nos movimenta a amá-lo. Aqui, os movimentos de amor, ele nos libertou. Nele temos a redenção, verso 14. Mas ele vai dizer assim, esta é a imagem do Deus invisível. Falando sobre Jesus, o primogênito de toda a criação. Colossenses 1, de 13 em diante, para chegar ao verso 18 e 19.
Pois nele foram criadas, né, todas as coisas, nos céus, na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, principados, potestades, tudo foi criado por meio dele, e tudo é para ele. Aí diz assim, ele é antes de todas as coisas, destacando a medida eterna do Senhor. Existindo desde sempre. Pense em alguém que existe desde sempre. Você se lança nesse tempo e não alcança esse tempo, porque ele é maior do que a nossa capacidade de compreender. O que é isso que vai desde sempre e vai para sempre? Como disse o Hernandes quando esteve aqui, tire 1 bilhão da eternidade, vai sobrar o quê? A eternidade. Não sobra mais bilhões, sobra a eternidade. Né? Você pode cavar, extrair da eternidade, ela sempre será o que é a eternidade, e Deus é eterno. No verso 18 diz assim, ele é a cabeça do corpo da igreja. Aí começa a dizer assim, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, no sentido daquilo que seja a nossa segurança de que também ressuscitaremos, porque ele ressuscitou, e isso é razão também para que nós o amemos. Agora veja, para que em todas as coisas ele tenha a primazia. Eu queria concentrar a sua e a minha atenção nisso aqui, quando diz assim, para que em todas as coisas ele tenha a primazia. Grife isso, marque isso, destaque isso, porque isso aqui é Paulo querendo assim enfatizar, destacar que ele é o primeiro em tudo. Sempre. Na escola dizia assim, quem é o primeiro da turma? Era o Mateus. Mateus tem cara de estudioso, não era? E o Silane riu assim de uma maneira, não é bem assim não, mas tudo. Aí naquele mês ele foi, no outro mês era o outro. Não tinha aquelas variantes, né? Olha, fulano foi o melhor, não sei, antigamente tinha essas coisas, né? Mas aqui o texto vai destacar que essa primazia, ela não depende em absolutamente nada, porque ela é real, ela é regular, ela é extraordinariamente rotineira. Na pessoa do Senhor Jesus, ele tem a primazia em todo o tempo todo. Mas a outra coisa vem no próximo verso. E aqui nós estamos pensando sobre a glória do glorioso Senhor. Olha lá, quando diz assim, Paulo, porque aprove a Deus que nele, em quem? Em Cristo, né? Nele, em Cristo, residisse toda a plenitude. Aqui é a totalidade daquilo que são os poderes divinos. No Senhor Jesus, mesmo que nós lembremos dele, como ele de fato se prestou a revelar quando esteve entre os homens, né? Ele veio como verdadeiramente Deus, mas não agiu utilizando-se as suas prerrogativas, até porque era o momento da humilhação, ele se fez servo, ele se posicionou em medida menor, sem perder a glória do seu ser. Você vê o tempo, os 30 e tantos anos da encarnação do nosso mestre, e ele é verdadeiramente homem, sentindo a poeira dos homens, lidando com o mundo caído, interagindo com pessoas imperfeitas, fazendo o serviço de servo, quando ele lava os pés dos discípulos, quando ele se presta de repente a estar entre homens caídos e mortos e tomados por maldade, como a gente tem visto lá no contexto de Mateus, né, no estudar daquilo que é a turma que o persegue. O Senhor Jesus está ali humilhado do começo ao fim, da gestação na barriguinha de Maria até a sepultura. Tudo era humilhante ao Senhor Jesus. É por isso que Isaías diz, olha, nós olhávamos para ele, mas não havia beleza que nos agradasse, nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Dele nós escondíamos o rosto porque não nos era agradável. Porque parecia derrotado, mas nós sabemos que ele era mais do que vitorioso. Mas mesmo nessa condição, Jesus continua sendo quem é, Deus. E ele sabia disso. Lembra quando Pedro, né, puxa a espada, desfere o golpe, corta um pedaço da orelha lá do soldado romano, aí o Senhor Jesus diz assim, põe de volta a espada, porque se eu quisesse, prerrogativa, né? Se eu quisesse, eu daria ordem, chamaria o quê? Legiões de anjos, e milhares de anjos haveriam de surgir. Satanás, quando tenta o Senhor Jesus e propõe que ele faça com que os pães se transformem em pedras, né? Aliás, as pedras se transformem em pães, ou que ele se precipite lá do alto, né, e dê ordem aos anjos, ele estava errado em tentar, como disse o Senhor Jesus, arreda, não tentarás o Senhor teu Deus,
mas ele estava certo em relação àquilo que é uma prerrogativa do Senhor Jesus. O Senhor Jesus poderia dar ordem aos anjos? Poderia. Mas ele não deu, porque seria ceder à tentação e agir em prol de si, rompendo com as medidas da providência do bondoso Pai que o encaminhou para toda aquela rotina que ele então estava a funcionar por ela. O amor pela glória do Senhor. Eu espero que você esteja caminhando comigo naquilo que é a intenção que eu tento provocar o nosso coração, às vezes aflito por uma resposta, por uma medida, por uma intervenção, por algo novo, por a providência de algo que o Senhor nos dê porque está faltando, por alguma coisa que nos compense porque estamos descompensados, por alguma coisa que nos alegre porque estamos tristes, por alguma coisa que nos console porque estamos também necessitados de consolo, por alguma coisa que seja carência e nós queremos que Ele então mobilize porque Ele é o dono do ouro, da prata e de todos os bens, e Ele possa conceder, talvez da cura, porque haja enfermidade, mas veja, pare um pouquinho e não pense apenas nessas coisas, porque há um outro modo também de nós obtermos até conforto, consolo, alegria e paz, é quando nós paramos e consideramos na glória do glorioso Senhor. Não apenas naquilo que Ele pode nos dar, Ele não é obrigado a dar. Se nada o Senhor desse à sua vida de hoje até o final da sua existência, daqui a 130 anos, o Senhor continuaria merecedor de ser honrado e glorificado por intermédio da sua existência. Não lhe faltaria razões para dizer bendito e exaltado seja o nome do Senhor e a sua glória, porque é uma glória perfeita. O esforço aqui, irmãos, é para que a gente se mobilize a entender que nós não estamos tratando de um igual. O Senhor Jesus é elevadamente superior, Ele é distinto, Ele é singular. Eu já citei o John Piper, quando ele diz assim, o Piper disse que Jesus é de uma categoria única. Ele não se replica em outras categorias, ou nessa categoria com outros atores, Ele é único, repleto dessa majestade, dessa distinção, dessa prerrogativa de ser o que de fato é. É a pergunta que orienta a nossa reflexão, é: você discerne a existência desse amor pela glória do Senhor? E aí está, irmãos, a sutileza que pode de fato nos levar a tropeço. É quando muitas vezes nós amamos o que o Senhor faz, amamos o que Ele nos dá, amamos a resposta que Ele providencia e não compreendemos aquilo que seja a celebração do amor preciso e objetivo por aquilo que Ele é. Entendeu o ponto? O ponto é: você discerne a existência de amor pela glória do Senhor. Aquela coisa que toma a compreensão, aquela coisa que desce ao coração e aquece, aquela coisa que vem às emoções, aquela coisa que de fato assim nos mobiliza a um sentimento de prazer, de alegria, de entusiasmo, porque nós então sabemos quem Ele é e nos alegramos em saber que conhecemos quem Ele é. E que estamos inseridos nele, estamos então assim empacotados, enfronhados numa relação de comunhão eterna, promovida, inaugurada por Ele e garantida por Ele até o fim, já não dependendo mais, nem também assim tomados pela ambição de que Ele possa de repente ficar materializando as suas doações. Ele faz pela glória do seu nome e pelo exercício da sua fidelidade. Já se interpretou, tomado por essa medida, que provém do fato dele fazer ou lhe conceder algo, mas, para além disso, do fato de ser quem de fato ele é. Compreenda, irmãos, o apreço pela glória do Senhor só é possível para aqueles que conhecem real e pessoalmente o Senhor. O apreço pela glória do Senhor, por essa reverência, por essa solenidade, por esse sentimento assim, até que como quem mobiliza a uma resposta de constrangimento, esse sentimento só é real por aqueles que o conhecem pessoalmente. Vou dar um exemplo bíblico. O apóstolo Paulo diz assim: eu sei em quem tenho crido. Isso era determinante, isso era algo que engrenava o apóstolo Paulo, isso era algo que o habilitava. Saber em quem ele cria foi determinante para que ele não retrocedesse, nem estancasse diante dos percalços da vida,
diante das frustrações, das adversidades, das agonias, das dores, das horas más, das oposições, e todas essas coisas na vida do apóstolo Paulo foram em medida abundante. Mas ele não retrocede, porque ele sabe. A mesma coisa era Jó. Diz assim: eu sei que o meu Redentor vive. E Jó tomado, por mazelas, por enfermidade, pelo luto, pelo empobrecimento, por circunstâncias diversas, mas Jó está ali absolutamente tomado pela compreensão de que o Senhor vive, de que o Senhor reina, e que Ele se levantará com a sua glória, com a sua majestade. Essa medida da pessoal compreensão do Senhor. Venha para Filipenses e vamos ver um pouco mais do quanto isso foi determinante para o nosso irmão apóstolo Paulo, a ponto dele então tomar medidas absolutamente assim precisas em respeito a essa glória. Filipenses capítulo de número 1. Filipenses capítulo 1. Perdão, irmãos, Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. No verso de número 7 em diante, porque Paulo aqui está se revelando, está dizendo o que era. No verso 5 diz assim: eu fui circuncidado ao oitavo dia, o rito de admissão ao contexto judaico. Paulo está dizendo assim: eu sou judeu original, eu não me tornei judeu por me agregar, eu já fui parido judeu. A gente diz hoje assim: eu nasci num berço presbiteriano. Paulo diz assim: eu nasci num berço judaico. Eu sou da linhagem de Israel, eu sou da tribo de Benjamim, eu sou hebreu de hebreus. Quanto à lei, diz assim: eu era o top da lei. A gente pega pesado com os fariseus, mas os fariseus, de repente, era a Coca-Cola de 10 litros na época. Eles eram bem estimados em termos de seita ou de braço religioso, era o mais respeitado. Fariseu, quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, diz assim, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, aí Paulo se diz assim: eu era irrepreensível no mirar das coisas que estavam reguladas para que fossem observadas por um judeu nessa posição, nesse patamar, nessas medidas aqui destacadas. Agora veja o que ele vai dizer no verso de número 7, e ele vai dizer isso no verso de número 7, com base justamente na percepção dessa singularidade, dessa glória do glorioso Senhor, que o toma, que o invade, que faz com que as coisas caras, desejosas por outros, ambicionadas por tantos, ele então assim possa reputá-las como algo de segunda categoria. Verso 7. Mas para mim o que é lucro? Tudo que ele disse antes. Tudo que o caracterizava, tudo que o classificava, tudo que o identificava como israelita, hebreu de hebreus, fariseus, circuncidado, irrepreensível conforme a lei, segundo os movimentos da religiosidade. Mas para mim, tudo isso que era lucro, isso considerei como perda por causa de quem? De Jesus Cristo. E não compreende, irmãos, apenas por aquilo que Jesus faz, que já é muito, mas principalmente em razão daquilo que ele entendeu que Jesus é. O olhar para Jesus, interpretar Jesus, não de maneira utilitária, é Ele que vai destravar, é Ele que vai alavancar, é Ele que vai me dar sucesso, é Ele que vai me dar isso, aquilo, é Ele que de repente vai pavimentar ali a solução dos meus problemas. Não é isso que deve nos condicionar ao respeito, à consideração, à reverência, ao serviço de adoração. O que deve nos levar primariamente ao exercício de reverência quanto ao Senhor é entendermos a glória que reside nele, que advém da sua natureza. Veja, no verso 8, ele diz assim: sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade
do conhecimento de Cristo Jesus. E aqui você precisa tomar o cuidado de não imaginar que Paulo está apenas se limitando a dizer sobre o saber da doutrina, mas Paulo está mais especificamente destacando sobre o conhecer a pessoa que dá razão à doutrina, ao ensino. Porque é um risco, né, nós amarmos a doutrina e não amarmos aquele que dá sentido à doutrina. De nós entendermos o ponto, mas nos vermos desconectados com o autor do ponto. De nós estarmos na religião, mas não termos afeição com aquele que dá sentido à religião. De nós estarmos envolvidos com a causa, mas na verdade agirmos de maneira estranha para com o Senhor da causa. E é o que acontecia com Paulo. Paulo era um perseguidor da igreja, então ele estava envolvido com a religião, ele estava envolvido com os afazeres, mas ele estava de costas para Deus, até que Cristo se revelou. Ele diz, então, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, a excedente grandeza. A grandeza de Cristo, ela é algo cativante, atraente, entusiasmante. A gente precisa declinar essas medidas que estão no Senhor, às vezes assim, em processos dos quais a gente sai decompondo o sentido, no sentido de fazermos cada vez mais específico. O que é que representa isso? Para que nós nos vejamos assim, visitados pelas medidas que provêm do nosso entendimento sobre o Senhor, e isso venha nos amparar, promovendo paz, conforto, alegria, esperança, ânimo. Quando você para e pensa assim, quem é o Senhor a quem nós servimos, que dá razão e sentido de estarmos aqui? Ele é sublime, Ele é perfeito, Ele é isentado de qualquer medida estranha, pecaminosa, injusta. Ele é a fonte de todo bem, e esse bem mais e melhor se revela justamente naquilo que é o seu ser. Aí você para e você vai olhando isso, e é o ato de meditar, de refletir, aí você começa a se entusiasmar pelos contornos, pelos detalhes disso, isso vai pavimentando ao seu coração paz. Veja, às vezes a resposta que o Senhor dá ao meu e ao seu pedido, ela não precisa ser esperado como algo que vai se materializar amanhã. Ela já se processa quando você compreende quem Ele é e o que Ele representa já agora. Quando você encaixa isso no seu coração. Às vezes um coração desassossegado, às vezes uma mente inquieta, às vezes um espírito ansioso, às vezes uma pessoa perturbada, assombrada com o mundo. Pare diante do seu Senhor. A Bíblia diz assim, contemplai-o e sereis, lembram da complemento? Sereis o quê? Iluminados. Contemplai-o e nós seremos iluminados. Essa medida na qual nós paramos para pensar no Senhor e o interpretamos como de fato sendo Ele quem é. O quão expressivo, o quão significativo, o quão importante é isso para o nosso bem, para o nosso sossego, para o nosso encorajamento, para a nossa paz, para a nossa até ousadia, no sentido de corrermos a carreira na confiança de que o Senhor de fato nos auxilia. Deixa eu encaminhar para terminar, irmãos, dizendo aqui algumas coisas muito objetivas. Primeiro, a glória do Senhor é perfeita. Mire a glória do Senhor. Leia as Escrituras buscando discernir isso. A glória perfeita do Senhor que se revela de maneira tão precisa. Você pega as histórias, as narrativas, os momentos de discurso, de interlocução, e você vai vendo ali o desempenho dele, manso, preciso, repleto de autoridade, humilde, disposto, gracioso, bondoso. Veja, tudo isso é manifestação da sua glória. Mas compreenda também que a glória do Senhor ela é entusiasmante. Porque você foi chamado para perto, você foi chamado para ter o privilégio, para ter a honra de estar com o Senhor. Paulo, quando discorre lá naquele texto de Romanos capítulo 8, diz assim, quem nos separará do amor de Deus? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada, as coisas do presente, do porvir, poderes, alturas.
Aí diz assim, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, porque nós, em todas essas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele, que é justamente o Senhor Jesus. Sabe qual é o resumo daquela porção lá de Romanos, capítulo 8, até a partir do verso 31? Paulo está falando de um amor festivo. Aquela pergunta, quem nos separará, é quem interromperá, quem vai interromper, quem é que vai revogar essa comunhão festiva. Sabe aquela festa que você está, ou aquele almoço, ou aquele encontro, você, rapaz, está tão bom, eu queria que não acabasse. Mas uma hora acaba, né? Chega a hora de ir embora, a comida acabou, o povo cansou, você tem que retornar para casa, retornar aos seus afazeres. Mas só que Paulo projeta a relação com Cristo como uma relação que não está passiva de ser o quê? Interrompida. Não pode ser interrompida. Por quê? Porque o Senhor nos atraiu. Lá no João, ele diz assim, ninguém há dos que o Senhor me deu que venha se perder, porque o Senhor garante a nossa manutenção. Então, compreenda isso. Isso é algo entusiasmante. Para terminar, as duas outras passagens que eu citei, a de Sofonias e de Jeremias, revelam justamente corações desinteressados. Corações desinteressados. Quando lá em Jeremias, assim, 2 males fez Israel. Abandonou o Senhor. E trouxeram para si cisternas, porque 2 males cometeu meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm águas. Quando você vai ver os efeitos, as consequências desse abandono, são terríveis. E quando também você para e vê aonde é que esse povo deixa de buscar ao Senhor, isso não começa de um dia para o outro, isso vai aos poucos, em medidas nos quais esse povo ambicionava a si, esse povo ambicionava a celebração religiosa, esse povo fazia os movimentos da carreira judaica. No entanto, Deus havia se tornado um personagem distante. A relação com Deus se tornou apenas utilitária. O Deus que dá, o Deus que faz, o Deus que isso, o Deus que aquilo, e chega até um momento no qual até mesmo isso já não é mais considerado. Já caía até no esquecimento os feitos do Senhor. Esqueceu-se dos feitos do Senhor e também se esqueceu do próprio Senhor. Então o coração vai se apagando, o entusiasmo vai se perdendo, o desvio se estabelece, o movimento apostata, a frieza se implanta, e Deus vê. Quando uma pessoa se afasta da igreja, não é nesse momento que o Senhor discerne o movimento de afastamento. Ela já se afastou quando até mesmo estava na igreja, quando de repente ela está sentada nos bancos, envolvida com os afazeres, mas ela não tem um senso da figura entusiasmante que é o Senhor. Ela já revela a ausência de temor. Temor não é medo, irmãos, é respeito, é reverência, é compreensão da majestade, da glória. Ela já não revela, então, aquela sensibilidade que deve aflorar no que pensa, no que fala, no que faz, no que age, no como reage. É como se a pessoa então adotasse uma carreira fria e parece até nobre no discurso religioso. Lembre-se, o abandono decorre de distrações. Aquele povo estava distraído, pensando em si, nos seus afazeres, na solução dos seus problemas, naquilo que era então na montagem da sua própria estrutura. O abandono também provém da troca de amores. Nós começamos dizendo assim, o que é que te leva a se esforçar e até mesmo lutar? Amor. Uma coisa que nunca deixa de existir no coração do homem é amor. A questão é, para onde está indo esse amor? Ou nós amamos a Deus, ou amamos qualquer outra coisa no lugar de Deus. Era o problema de Pedro, né? Quando o Senhor pergunta, Pedro, tu me amas? Ama? Aí Pedro, sim, sim, o Senhor sabe qual é o meu amor.
quão titubeante, né? O quão disputado é, o quão, de repente, é conflitante o meu coração. É por isso que é importante que nós administremos a compreensão de que o nosso coração precisa ser regularmente supervisionado. Porque ele é chamado, e você conhece Cristo, o Senhor interveio sobre a sua vida, você é chamado a olhar para Cristo, contemplar a Cristo, adorar a Cristo, reconhecer a sublimidade dele e cada vez se ver mais cativo em Cristo Jesus. Revelando amor, empenho, dedicação, esforço. Mas a gente precisa supervisionar se muitas vezes aqui não está concorrendo com outras coisas que podem ser prejudiciais, que podem ser danosas, que podem ser trágicas, como a cena de Jeremias. Depois você lê o texto de Jeremias todo, você entende o que é que aconteceu com o povo. Aqueles que foram alertados por Sofonias e outros, e também ali por Jeremias, as medidas tristes, trágicas que se implantaram, porque então se esqueceram do Senhor. Nós vamos orar pedindo que o Senhor nos abençoe. Nós vamos orar rogando que o Senhor supra as nossas necessidades. Quando falamos sobre a importância de concentrarmos a nossa atenção no Senhor, jamais estamos dizendo que o Senhor orienta que nós venhamos a desistir de apresentar as nossas súplicas, os nossos pedidos, as nossas dores, as enfermidades, o luto, o problema material. O Senhor manda que, de fato, ao invés de nos vermos envolvidos com a ansiedade, que nós possamos expor tudo isso diante dele com súplicas e ações de graças. Façamos isso. Mas guarde espaço também para pedir ao Senhor: Senhor, favorece para que a glória do teu glorioso Senhor se revele para mim. Ajuda-me para que eu possa continuar vendo e cada vez de maneira mais ampla, mais nítida, a beleza do teu Filho Jesus Cristo. Para que isso traga a mim, ao meu coração, a compreensão de paz, a experiência com a paz. Me traga alegria, me traga conforto, me traga ânimo, me traga coragem, me traga a ousadia que teve o apóstolo Paulo e que ela se replique em mim também, quando eu possa assim dizer: eu sei em quem eu tenho crido. Ele é sublime, ele é majestoso, ele é aquele que diz: eu estou contigo. Você vai dormir daqui a pouco, você durmo só. Você não está só, não. Você está muito bem acompanhado. O Senhor está lá ao teu lado, contigo, te guardando. A gente nunca se afasta no sentido de termos o Senhor tangido. O Senhor sempre se faz presente na nossa vida. Amém? A sublimidade do nosso glorioso, ou a glória do nosso glorioso Senhor. Que ela crescentemente nos tome, que ela crescentemente nos console, que ela crescentemente nos abençoe, em nome do Senhor Jesus. Vamos ficar em pé? Obrigado. Alguns pedidos, para além daquele que seja, para que o Senhor possa aprimorar a nossa compreensão sobre a sua glória. A Lília pede para que nós continuemos orando pelo seu Luiz, que é o pai dela. A Deise, pelo tratamento da Edna, que é uma cirurgia. A Karina, oração por Dona Maria Ivanildes, que é uma irmã lá de Itapuranga, que está internada na UTI. Seu Renato pede pela Roberta e pelo Carlos. A Ana Paula pede pela família. A Ana agradece mais uma vez. A Ângela, pelo nascimento da sua neta, Eva, né? A Eva nasceu. Ainda pedidos de domingo. O seu Val pede pelo Dona Marli pede pelo seu esposo. A Ceidinha pediu pelo Dalmo. E também pedimos pelo retiro dos casais, pelos movimentos da construção e por tantos e diversos outros afazeres. Por aquelas famílias que estão de luto, que o Senhor visite, como é o caso lá do nosso irmão Eli Nabuco, a casa da Selma, que o Senhor vá compensando e abençoando a família desses irmãos. Eu vou pedir ao Mateus, eu vou pedir ao Agmelo que possa um e outro vir aqui e apresentar esses pedidos diante do Senhor. Vamos orar. Feche seus olhos com a sua cabeça e oremos com esses irmãos.
Oremos, irmãos. Senhor, nós choramos, Senhor, gratos pela Tua misericórdia sobre nossas vidas. Senhor, com os nossos corações gratos porque recebemos o Teu amor, que é infinito, Senhor. Oh, meu Deus, queremos apresentar, Senhor, diante de Ti, esses pedidos de oração, Senhor, sobre a saúde do Luiz, que é o pai da Lília, o tratamento da irmã Edna, Senhor. Oramos também, Senhor, por Dona Maria Ivanildes, irmã de Itaporanga. Ó Senhor, Tu sabe, Tu conheces os nossos corações, Senhor, Tu sabe de todas as coisas. O Senhor sabe as nossas necessidades, Senhor, e o Senhor nos livra de todo mal, Senhor. Por isso, pedimos a Tua presença, cada instante em nosso meio. Pedimos que o Senhor possa confortar, Senhor, cada um dos familiares representados aqui nestes pedidos. Que o Senhor continue derramando da Tua graça maravilhosa sobre as nossas vidas, Senhor. Por isso nós choramos em nome de Jesus. Amém. Seu Deus, amado Pai, graças te damos pela Tua palavra, Deus, pela comunhão aqui entre os irmãos. Agradeço, ó Pai, pela vida de cada um aqui presente. Toca, Senhor, o coração de cada um deles. Toca o meu coração, refrigera. Que a Tua palavra encontre, Senhor, ouvido e alma, em refrigério na nossa alma, Deus, nos nossos corações. Para que a gente consiga, ó Deus, após ouvir a Tua palavra, a gente ser edificado mais e mais pelo fruto do Espírito Santo que está em nós, ó Deus. Eu levo todas essas petições que foram colocadas aqui, dos problemas de saúde, tratamento de cirurgia, oração também da irmã da Itaporã que se encontra na UTI, a oração também pelos familiares, pelo nascimento também da neta, onde tem alegria, pode ter também tristeza. Conforta, Senhor, o coração de cada um de nós, ó Deus, nesse momento. Conforta aqueles que não puderam vir, ó Pai, por algum motivo, e que estão em casa, estão desolados, precisando de um conforto. Só o Senhor pode tocar o coração. Só o Senhor conhece as entranhas de nossa alma, ó Deus. Perdoa os nossos pecados. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos pessoas mais semelhantes a Cristo. E que a gente não perca, nunca perca aquele entusiasmo de estar falando de Ti, não pelo que o Senhor fez já naquela cruz, que é muito importante, mas por aquilo que o Senhor é também, Senhor. Para que a gente sempre pense em Ti como referência, como alvo. Peço também oração pela questão da igreja, da construção. E se ficou faltando algo aqui, ó Deus, toca o coração de cada um. Assim eu peço. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Bondoso Deus, amado Pai, despede-nos debaixo da Tua paz. E mais uma vez te rogamos, ó Pai, que o Senhor contemple os nossos pedidos. Eles são diversos, motivos distintos. Eles incidem hoje e haverão também de ser provocativos no futuro. Perdoa-nos quando muitas vezes agimos ansiosos ou desconfiados ou sobressaltados. E a razão de pedirmos ao Senhor que nos perdoe não é em reconhecimento ou querendo desconsiderar a nossa humanidade, mas é justamente em razão daquilo que é a Tua divindade. Perdoa-nos, ó Deus, quando nós nos mobilizamos, assustados e desconfiados, e isso representa o esquecimento daquilo que Tu és, o Deus presente, o Deus que sequer precisa que nós oremos, que não depende da nossa prece, ou da nossa lembrança, ou da nossa comoção, porque a Tua palavra nos esclarece que o Senhor está presidindo sobre tudo e conduzindo todas as coisas, inclusive a vida de cada um de nós, de maneira pessoal, almejando ser engrandecido e exaltado por intermédio da nossa existência. Que essa grata lembrança, ó Deus, do Teu agir providencial, seja motivo de consolo, razão para o arrefecimento da ansiedade, motivo para a paz, para a conciliação do sono, para o renovo da alegria, para uma dedicação de empenho, Deus, entusiasmado, de serviço que faça com que nós sejamos encontrados falando sobre a perfeição do Teu ser.
Leva-nos, ó Deus, para casa em paz. E obrigado por ser quem Tu és. Obrigado, Deus, pela majestade do Teu ser. Que ela sempre seja uma realidade percebida por todos nós. E assim nós mais e melhor amemos ao Senhor como é devido fazê-lo. É como te peço, rogando então que nos abençoes no nome do Senhor Jesus. Amém. Sábado tem no Parque da Sementeira para todos os pequeninos da igreja, né? A partir das 15 horas. Então, você que é pai ou é responsável pelos menores que integram o departamento infantil, Parque da Sementeira a partir das 15 horas no próximo sábado, tá bom? Lembrando, né, do convite do conselho para a eleição no dia 21, que os irmãos estejam aqui e possam participar. Lembrando também que no próximo domingo pela manhã, nossa escola dominical, teremos o pastor Marcelo pregando, depois as aulas funcionando dentro da sua normalidade e no culto à noite com a ceia do Senhor, tá bom? Vamos nos despedir dizendo assim: o Senhor te abençoe. Não, mas diga com vontade: o Senhor te abençoe.